Bom dia a todos. Eu sou Flávia Lobo, jornalista da Multirio, e hoje estou como mestre do jogo. Tô meio Matrix aqui, né? Tem uma referência aqui de um gamezinho, uma coisa cross-mídia, enfim. A experiência, guarda essa palavra, a experiência do nosso painel começa diferente. A gente vai viver uma mistura entre educação e entretenimento. Quem aqui gosta de um bom desafio, levanta a mão. Quem gosta de desafio? Quem gosta de game digital? Border game, quem gosta de jogo de tabuleiro? Ih, game digital tá ganhando até agora, hein? Enfim, hoje a gente vai jogar nesse primeiro momento, para a gente poder viver o que eu chamo do maravilhoso mundo do edutenimento da Multirio. Bora jogar! Estamos na cidade do Rio de Janeiro e este é o desafio Rio Innovation Week, ou seja, o que trouxe a Multirio até aqui. A gente vai percorrer uma trilha por pontos icônicos do Rio de Janeiro. Em cada ponto, uma parada. A cada parada, um desafio. Cada resposta correta, o que vai acontecer? A gente vai destravar um personagem do nosso painel. Qual é a nossa missão? Nossa missão é destravar todos os personagens e dar início ao painel. Começamos por onde? O nosso ponto de partida? Pela sede da Multirio, ali na Cidade Nova, do ladinho da Prefeitura do Rio de Janeiro, em frente ao metrô da Estácio, uma região que fala de criatividade, inovação e governança. Dali a gente segue para o Sambódromo. Sambódromo conhecido de todos nós, palco do samba que elevou a nossa tradição ao maior espetáculo da Terra. Desafio, então, na tela, hein? Quem gosta de samba? Em que ano foi inaugurado o Sambódromo da Marquês de Sapucaí? 1984. 84 aqui. Quem mais? 88, 94. Resposta na tela. 1984. Acertou! Vamos adiante, vamos lá. Para onde destravamos a nossa primeira etapa? Vem para cá, Luiz Eduardo Ricon, nosso primeiro personagem, roteirista e game designer da Multirio. Aqui, Ricon, por favor. Passamos, então, nossa primeira etapa. Vamos ver para onde a nossa aranhazinha nos leva. Gamboa, já chegamos na zona portuária do Rio de Janeiro. Que desafios e curiosidades esse território nos traz? Temos dicas já na tela, não é isso? Estamos na região da Pequena África. Pedra do Sal, quem gosta aí de um sambinha? Quem é chegado no sambinha? Ó, muita gente, além de jogar, gosta de samba. Berço do samba e da cultura carioca. Desafio na tela, então, vamos ver. Que local da Pequena África foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade? Letra A, B ou C? Alguém vai ter que disputar com ele aqui, porque ele... Ó, qual? Vamos ver. Cais do Valongo, quem acertou? Uhul! Muito bem, segundo personagem destravado, vem pra cá, Maurício Ciarávolo Martins, nosso diretor de mídia e educação da Multirio. E estamos destravando o nosso painel. Daqui a pouco começa a experiência por completo. Vamos então adiante saber o que a nossa aranhazinha ali da Multirio nos leva. Já estamos na zona portuária, vamos ver... Chegamos aonde? Praça Mauá. Estamos aqui na Praça Mauá, que em 1910 tornou-se a porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro e palco do Rio Innovation Week. Desafio. O nome Praça Mauá é uma homenagem a estaleiro famoso, região serrana do Rio, ou um empresário brasileiro? Tempo na tela. Quem? B? C? Exatamente, acertar, vocês estão super afiados. Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, que criou a primeira estrada de ferro do país e a referência na indústria naval brasileira. Destravamos a nossa terceira e última personagem, Maíra Moraes, diretora-presidente da Multirio. Vocês estão excelentes, esse jogo estava fácil, essa trilha para a plateia do Rio Innovation tem que ser mais instigante.
Desafio concluído, zeramos, concluímos a missão, saímos da Multirio e chegamos até aqui para conversar com vocês sobre edutenimento, narrativas, tecnologias e novas formas de ensinar e aprender. Edutenimento, a mistura entre educação e entretenimento, Maíra. A gente falou sobre desafios aqui ainda há pouco. Desafio. É um desafio levar o edutenimento para a educação pública? O que você acha? É um desafio, porque a gente fala em mercado também, né? Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Flávio. Acho que o nosso jogo deu uma aquecida para a gente também, né? Que eu acho que isso foi divertido. A gente utilizou o edutenimento para criar esse momento. Então, assim, esse é um ponto importante quando a gente fala em criação de estratégia educacional, de ferramenta pedagógica. E trazendo sua questão, né, Flávia, é um desafio? É um desafio que a Multirio tem superado e trabalhado nas últimas 3 décadas, né? Uma empresa pública, eu sempre marco isso em todos os lugares que vocês me encontrarem. A Multirio é uma empresa pública ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro, caso único no Brasil de uma empresa voltada à tecnologia, aos multimeios vinculadas a uma secretaria, a uma prefeitura. E há 30 anos ela vem desenvolvendo soluções e estratégias criativas para a gente aprimorar e impactar positivamente os processos educacionais. Então, a gente trazer essa temática hoje está muito ligado a lançar luz nessa história, primeiro, principalmente, né, lançar luz nessa história, que não necessariamente se chamava edutenimento. A gente trazer a palavra edutenimento também é uma estratégia da nossa estratégia. E um outro motivo que é importante marcar, e aí tem muito a ver com a minha característica de, né, analista de discurso, eu quero problematizar as palavras, né? As palavras têm poder em termos de problematização, porque elas definem. E esse palco, né, esse cenário, como a gente falou no jogo, ele é muito importante da gente trabalhar no conceito de entretenimento e compreender que o entretenimento não está acima de uma intencionalidade pedagógica, porque isso muitas vezes vem com força em algumas soluções de mercado que a gente vê. A gente pensa edutenimento com intencionalidade, né? Vamos pensar em três abordagens para a gente tá falando sobre as narrativas e as novas formas de aprender. O para que a gente fala e a gente constrói edutenimento, o como a gente faz, em termos de Multirio, vou colocar dessa forma, e o porquê a gente faz. E aí o porquê é a grande resposta dos desafios. A gente não pode compreender edutenimento como algo bonitinho, legalzinho, divertido, né? Assim, é porque vamos ocupar o tempo da criança. Não tem isso? Faltam 10 minutos para bater o sinal. Vamos colocar um jogo. Edutenimento está ligado a uma intencionalidade. E aí está o para quê. Quando nós trabalhamos na Multirio essa perspectiva, vou dar um exemplo. O Dá o Papo é um dos últimos jogos que a gente desenvolveu na Multirio, junto com o Núcleo de Integração de Apoio às Unidades Escolares, que é a UNIAP, da Secretaria aqui do Rio de Janeiro. Eles chegaram com um problema. O problema é a violência escolar, né? E a violência escolar hoje, de uma forma aprimorada, né, não sei se esse é o termo correto, mas que também está ligado à questão digital. Então, como a gente trabalharia um tema que é um desafio de todas as escolas, de todo lugar do Brasil, as violências, como nós poderíamos levar uma linguagem mais leve, sim, e aí a gente foi para a estratégia do entretenimento com as cartas, mas que tivesse uma intencionalidade pedagógica. O Dá o Papo é um jogo que trabalha com cyberbullying, violência escolar, bullying, racismo, preconceito, homofobia, temáticas que muitas vezes são tabus em casa, são tabus entre uma comunidade escolar, mas entre os adolescentes eles tratam com uma clareza, tratam com um enfrentamento que já é cotidiano para eles. Então nós criamos junto com os professores e a comunidade escolar esse jogo que instiga o Dá o Papo, né? Dá o papo. Alguém tem que começar a questão. E eu trago o Dá o Papo como um exemplo que a gente trabalha com o edutenimento, porque ele tem uma intencionalidade e parte de um pensamento pedagógico que é das matrizes de habilidades.
né? Porque aí que está o para quê. A gente parte, por exemplo, de todo o aprendizado e toda a diretriz que a BNCC dispõe para a gente. Então, eu tenho matriz de habilidades socioemocionais, eu tenho matriz de habilidades do desenvolvimento da cultura digital. Então, nós partimos de um pensamento que é científico, sim, que é teórico, sim, e criamos uma solução que envolve o divertimento. Mas ele não é por si só, né? O entretenimento não é um fim por si mesmo. Então, assim, o para quê está aqui, né? Nós criamos para solucionar desafios que todo professor e comunidade escolar tem. Como nós fazemos isso, né? Que é a segunda pergunta. Como a Multirio trabalha e como a gente orienta outras pessoas que conversam com a gente na Multirio sobre isso? A partir da escuta. Eu vou continuar com o papo. E aí Maurício e Ricom provavelmente vão trazer outros exemplos. A gente tem um vídeo, inclusive, multi.rio/dalpapo, que os alunos estão lá testando, né? Ele foi construindo com os educadores, o Dalpapo, mas ele foi testado pelos alunos. As questões postas foram trazidas por eles, as perguntas colocadas foram trazidas por eles. Aí a gente consegue ter um engajamento, né? Não é uma turma que está, né, os nossos especialistas sentados no escritório, no quarto andar da Cidade Nova, no ar-condicionado, que vão compreender os desafios efetivos de uma sala de aula de uma criança e de um adolescente. Né? A gente tem passado, e a demanda que veio da Secretaria também, além da própria questão da violência, veio junto com a questão da proibição do celular. O secretário estava, inclusive, agora falando um pouco mais sobre isso. No momento em que a gente proíbe o celular, que solução que eu coloco para esse aluno? Essa é uma questão que se coloca. A gente proíbe e deixa, e tudo bem, fica lá? Não, a gente oferece outras soluções. A gente oferece atividades físicas, a gente oferece jogos. Então, a Multirio vem com essa parceria com a Secretaria. E o como através da escuta. E o porquê, que aí eu trago com muita veemência, né? Assim, essa postura da necessidade, do compromisso da empresa de produção de conteúdos e materiais gratuitos e de qualidade. Né? O fato de sermos uma empresa pública nos coloca nesse compromisso. Então nós acreditamos, claro, na questão pública, e é público mesmo, porque qualquer pessoa hoje pode baixar o jogo, está disponível. Então você pode ter um rincão em Minas Gerais, no Jequitinhonha, e uma escola pode baixar o mesmo jogo que uma criança está usando aqui no Rio de Janeiro. Você pode ter um contexto de Belém, né, uma área que só chega com barco, o material impresso só chega com barco, a professora pode baixar, fazer uma impressão e começar uma dinâmica. Então, o desafio é esse, o desafio é como política pública permitir, e o termo é permitir, que materiais de qualidade, o que a gente produz, chegue ao Brasil, né, e aos países de língua portuguesa. Vou colocar dessa forma com relação aos desafios da Multirio. Então, quando a gente fala do entretenimento, a principal mensagem que eu quero deixar, Flávia, é não confundir o passatempo ou divertimento como algo sem intencionalidade pedagógica. Né? Aí a gente fala de entretenimento. Tá? É isso. Isso que a Maíra falou é muito legal, porque a Multirio já existe há mais de 30 anos. E quando a gente percorre esse caminho que a gente olha, e o Maurício vai explicar o conceito do edutainment mais profundamente, é que a gente percebe o seguinte: precisa de uma escuta ativa, né, do nosso público, que é o professor, que é a sala de aula, que é o educador e são os alunos. A gente precisa entender a gente que faz audiovisual, por exemplo, que não é a diversão pela diversão. Você precisa provocar o conhecimento e aí uma transformação real daquele aluno. E aí eu vou dar o meu depoimento como servidora concursada, né? E aí, quando a gente é concursado, a gente passa por décadas trabalhando, entra governo, sai governo, a gente permanece. Quando a gente pensa em política pública, em você oportunizar para a rede municipal, uma rede tão grande, ou redes municipais de outros estados, é tão bom quando a gente olha para a Multirio e vê a gratuidade e a qualidade. Então, vocês que são moradores do Rio de Janeiro, o tributo está sendo bem
bem gasto, entendeu? Está sendo bem aplicado, porque existe realmente um esforço para levar tecnologia educacional, pensamento e linguagem de forma gratuita e com qualidade, não só para a cidade do Rio de Janeiro, para a capital, mas para todo o país. E aí, Maurício, edutainment não é novo, mas fala-se muito agora e é essencial para o momento atual que a gente vive na sociedade, né? Na aprendizagem, principalmente, né? Aqui, olha, tem um pessoal de escola aqui, eu já vi um pessoal de rede particular aqui, tem rede municipal, é um desafio para a aprendizagem atual, né? Flavinha, bom dia, obrigado aí pela presença de todo mundo. Acho que é um desafio, o termo, né? Vou trazer aqui algumas reflexões, mas vamos começar pela palavra, né? Que eu acho uma coisa curiosa, que assim, edutainment foi a tradução que a gente encontrou para edutainment, né? Assim, essa palavra surgiu em inglês, né? E aí quando a gente resolveu traduzir ela, a gente ficou assim, cara, a gente vai chamar de resolveu traduzir não, mas assim, como é que a gente vai traduzir isso? Que era chato, inclusive quando a gente fez o mapa estratégico da empresa, a gente incluiu essa palavra e a princípio a gente botou edutainment. Aí a Maíra falou assim, pô, vamos botar essa palavra em inglês? Não, vamos botar em português, mas como é que traduz? Aí a gente botou assim, não, vamos botar então edutretenimento. E aí a gente testou 3 vezes essa palavra e ninguém conseguiu falar edutretenimento. Eu falei, cara, tira esse treta do negócio e bota só edutenimento, que eu acho que vai ficar mais fácil das pessoas falarem. Aí ficou edutenimento, porque de fato era uma palavra que em língua portuguesa não era muito utilizada, né? Então acho que esse é um primeiro fato interessante aí da gente comentar. Aí, dentro desse processo, né, edutainment, assim, então vamos pesquisar. Aí, o famoso Google, vai no Google, né, ou vai no ChatGPT e bota edutainment, e ninguém no Brasil falava em edutainment, e muita gente falava em edutainment. Aí a gente foi olhar, o que é edutainment, então, que as pessoas estão falando? E era tudo chato. Eu falei, cara, não é possível que as pessoas estão chamando isso de edutainment. Então, assim, era uma forma de estar empacotando, de estar chamando uma coisa que era uma forma de ensinar, eu acho que era diferente, e que não tinha nada de legal. Assim, e aí eu acho que era importante trazer essa reflexão, cara, a gente não pode fazer isso, não é isso que a gente está fazendo, não é isso que a gente vai fazer. E a terceira é a conexão, acho que a origem das discussões, dado que não tinha a palavra em português, tinha a palavra em inglês, então quando que surgiu isso? Isso surgiu a partir de estudos, né, de trabalhos que foram feitos em cima muito das animações da Disney. O quanto que as crianças ali, quando assistiam isso nos anos 70, né, assistiam os desenhos da Disney, e ali tinham várias mensagens, né, boas e ruins, né, mas assim, sempre tinha alguma lição, algum aprendizado que se tinha ali, e o quanto que você podia utilizar isso daí como para promover uma experiência, né. Então, eu acho que esse contexto, acho que é um contexto importante, a gente vem mergulhando, vem falando muito sobre isso, assim, e gostaria, inclusive, de estar ampliando essa conversa com quem está trabalhando sobre isso posteriormente. Aí, uma primeira reflexão sobre isso, né. Eu acho que falar sobre edutainment é a gente falar sobre... e aí, vou voltar para a pergunta da Flávia, falou assim, Maurício vai falar sobre o conceito de edutainment. Na verdade, eu não vou falar sobre o conceito de edutainment, eu vou criticar a palavra conceito, tá? Porque, assim, tudo que a gente faz na escola, aprende na escola, e quando a gente fala em educação formal, é falar de conceito, é falar de aula, é falar de ensino, né? E eu acho que a ideia do edutainment é a gente acrescentar uma outra camada a essa coisa da escola, enfim, que é uma camada que oferece uma experiência e uma estética que vão além do conhecimento. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu sempre achei e sempre acho que escola é um lugar que normalmente é visto como um lugar chato e de coisas feias. Não é legal, não é bonito, né? Assim, aquelas cores pastéis. Tem gente que gosta, né? Mas são cores pastéis, né? Você entra em escola e o hospital tem aquele verde pastel na parede, aquele azul pastel na parede, né? E pouca gente tem coragem de botar um pink na parede, botar um azul na parede. Essas cores que a gente colocou aqui nesse vídeo de abertura, cara, isso parece simples, mas isso é transformador em termos estéticos. Quando você vai e fala com a criança, assim, pô, mostra uma coisa dessa, a criança vê a cor disso, isso é um contato com uma experiência estética que é transformadora. E acho que na escola tem pouco esse contato com essa questão estética, né? E assim, a gente precisa botar mais cor, botar mais vida nas coisas que acontecem na escola, né? Então, acho que tem esse ponto, acho que é importante, de colocar mais cor, de estar prezando muito por essa questão estética. E por outro lado, e eu me lembro quando eu cheguei aqui, tinha uma coisa que tinha uma cor horrível. Eu falei, gente, para que essas cores? Muda isso. Eu vou botar pink. Inclusive, tinha um fundo aqui no final, que não era esse, que era pink. E a Maíra falou, você vai botar pink mesmo? Vamos botar pink, pô. Vamos colocar cor na educação, né? E tem uma outra coisa que é sobre a experiência, né? Assim, a gente fala muito sobre conhecimento e fala pouco sobre experiência, né? E
acho que essa interface, né, assim, de ensinar e aprender, ela pode ser permeada por uma experiência que seja mais prazerosa e mais engajadora. Né? E assim, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? Assim, dentre os vários que a gente poderia dar aqui sobre edutainment, e que a Maíra já citou aqui do Alpap, que a gente tem colhido coisas super interessantes, e é um exemplo que meu amigo Luiz Antônio Simas sempre fala quando faz apresentações, que é sobre o carnaval. Cara, eu levei minha filha ano passado para assistir o desfile de escola de samba comigo, e ela está ali e está perguntando, o que é isso aqui? Esse aí quem é, pai? Coisas que ela deveria saber da escola, ou ela sabia da escola e não fez a conexão, né? É bem provável que isso tenha acontecido, que ela tenha aprendido aquilo, decorado aquilo, já esqueceu depois que fez a prova, então não fez a conexão, ou nunca ouviu falar e estava ali aprendendo, e com certeza aquela experiência de estar ali misturando com toda aquela estética, com toda aquela música, enfim, dá a ela uma visão e uma capacidade de estar desenvolvendo um sentimento, né, assim, de sentir, que vai além do aprender que a gente está acostumado a falar aqui. Né? E aí, eu já aproveito para puxar uma segunda reflexão aqui. Ela levantou uma placa dizendo que está escrito já usou 5, significa que eu tenho mais 15, é isso? Brincadeira. E aí, assim, a gente tem uma segunda reflexão que é o quanto quando a gente fala de edutretenimento, né, a gente consegue trazer a importância da gente estar colocando o aluno, seja na escola, seja em casa, o que tem contato com essas experiências, em contato com artes. A gente não pode esquecer a importância que as artes têm no processo de educação para despertar a sensibilização, assim, o sentimento nessas crianças. Né? Quando ele tem contato com as artes, tem uma série de habilidades ali que são desenvolvidas e que a gente não está considerando quando a gente só pensa em matemática. Inclusive para a própria matemática. Há um tempo atrás, eu estava, semana passada, participando de um debate, de uma conversa com o pessoal da educação infantil, e falava sobre isso, né? O quanto que ali na educação infantil é importante que você dê, de certa forma, essa liberdade e dê espaço a essas experiências, a esse sentir, que vão permitir o desenvolvimento de certas habilidades e de uma visão mais ampla de mundo, que vão permitir que essa criança lá na frente aprenda matemática. A gente acha que aprender matemática é só fazer exercício, mas quem não tem visão de mundo não aprende matemática. Porque você pode aprender 1000 situações, se apareceu a 1001 e você não tem habilidade para olhar para aquilo de maneira ampla, você não vai resolver o problema. Então, assim, essa é uma questão que eu acho que é muito importante, a gente trazer essa questão das artes, da humanidade, de volta para a escola e esquecer, assim, deixar um pouquinho, assim, essa fixação que a gente tem pelo resultado de números de alfabetização e de matemática, que graças a Deus o Rio de Janeiro está indo super bem nisso, e eu posso falar sobre isso em função disso, o município do Rio, mas, assim, o quanto que a gente consegue trazer isso daí, trazer as artes e entender o papel que elas têm nesse desenvolvimento, tá? E aí, para encerrar, eu acho que a gente está num grande evento aqui de inovação, né? O maior evento de inovação e tecnologia do mundo. E a gente, quando fala em inovar, né, tende a relacionar muito inovação a digital, a mídia, a tecnologia, enfim. E quando a gente está falando aqui de edutainment, a Maíra deu um exemplo lindo, que é o exemplo do jogo da Alpapo, que, assim, tem pouco de contato com tecnologia. E quando a gente fala de edutainment, a gente pode olhar nessa perspectiva do digital, né? A televisão, as próprias redes sociais, né? Acho que a mídia, de uma maneira geral digital, ela está oferecendo ali um contexto que possibilita aprendizado, e isso está acontecendo. E a gente não vai negar isso. A gente precisa se apropriar disso. Né? Porque se a gente negar que existe a inteligência artificial, que existe a rede social, aí fica um território livre. A gente precisa olhar e se apropriar disso e transformar isso, né? Dar significado a isso para que isso vire conhecimento. Porque, por enquanto, isso é informação, a gente precisa transformar em conhecimento. Agora, tem um outro lado, que é o lado do não digital, do analógico. Né? E eu me lembro, assim, que quando meu irmão era pequeno na escola, meu pai foi chamado na escola, meu pai foi à escola reclamar na escola, ele estava na educação infantil, e está aqui a Tati, que é uma grande especialista em educação, para dizer que, para reclamar na escola, que meu irmão ia para a escola para rodar pneu. Falei, pô, esse moleque vem para a escola, chega em casa todo sujo e passa a tarde inteira rodando pneu. Aí o diretor da escola olhou para eu e falou assim, graças a Deus, né? Porque imagina se ele tivesse sentado, escrevendo o tempo inteiro e não rodasse pneu. Então a gente precisa olhar, eu acho também,
para o jogo das cartas que promovem conversa, para o rodar pneu, enfim. E o quanto que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro um território. Eu e Maíra recentemente produzimos um texto sobre isso que vai ser publicado em breve, um território que promove aprendizado e que a gente pode explorar e transformar o território da cidade, o território dos jogos, em espaço de aprendizado em que a gente ofereça, além de conhecimento, uma experiência e desenvolva essas sensibilidades. É isso. Obrigado. Isso que ele está falando se traduz no vídeo que a gente viu de abertura, né? Que a gente vai conversar agora com o Ricon, que é interessante. Vem a jornalista e fala, nossa, a gente vai comunicar sobre edutainment, né, Maíra? Como é que a gente comunica isso de uma forma diferente, não um vídeo pelo vídeo? E aí você tem uma pesquisa de aprendizagem, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro, o que ela comunica e o que ela ensina. E aí como que a gente aprende isso com cor? Entrou o pessoal de design, entrou o roteiro do Ricon, e entrou a maneira que a gente tem de usar uma linguagem de gamificação para que a aprendizagem seja feita de uma forma divertida. Que a gente retenha o conhecimento de uma forma divertida, leve. Aí o Ricon faz isso muito bem já há 30 anos na Multirio praticamente. Mais de 30, né? Obrigada. Mais de 30, né, Ricon? Ricon é a experiência viva. Guardem essa palavra. Edutainment assim, é experiência. Ele é a experiência viva do edutainment na Multirio. Bom, espero não decepcionar o pessoal aí. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o espaço aqui, de estar na mesa, aqui, né, estar nesse painel com o Maurício, com a Maíra, com a Flávia. Eu acho que eu me sinto assim, botei até um paletó aqui, vesti a skin de palestrante, ali eu estou na skin de roteirista e game designer, né? Mas eu me senti assim, eu estou representando assim, tanta gente, né, que estou vendo aqui, os colegas da empresa, com quem eu lido aí há mais de 20 anos e tal, e eu sinto o peso da responsabilidade, vamos dizer assim. Para mim, falar de edutainment, essa semana, quando eu divulguei que ia ter esse painel sobre edutainment, um amigo veio me sacanear, veio me zoar, e falar assim, edutainment é o entretenimento só para Eduardos. Aí eu falei, não, cara, não vai ser self-service, eu sou Luiz Eduardo, mas vai ser para mais pessoas. Aí eu puxo esse gancho para falar da minha visão particular sobre edutainment. Já que Maíra e Maurício fizeram esse grande olhar, né, eu vou falar da minha visão pessoal, né, a minha prática do edutainment. Eu costumo dizer que eu sou filho do edutainment, eu sou filho adotivo da televisão. Eu cresci nos anos 70, aprendi a ler com Vila Sésamo. Não é nada extraordinário, porque o Vila Sésamo foi feito para ensinar as crianças a lerem, né? Minha mãe, na época, ficou, meu Deus, você aprendeu a ler com o Vila Sésamo. Eu ficava muito orgulhoso, depois, como adulto, eu falei, pô, mas é lógico, aquilo foi feito para ensinar mesmo a ler. E o estranho era se eu não tivesse aprendido a ler tantas horas que eu passava na frente da televisão. Então, para mim, edutainment, eu costumo dizer o seguinte, vamos imaginar que eu vou correr o risco com vocês, da gente convidar vocês a fazer comigo um PowerPoint imaginário. Eu sei que o Brasil tem trauma com PowerPoint imaginário, mas esse PowerPoint imaginário aqui vai dar certo, tá? Fica comigo que vai dar certo. Então eu vou falando, vou descrevendo os slides, vocês imaginam os slides e a gente vai dar certo. Vamos lá, segura a mão aqui. Primeiro, então, a gente tem educação num lado do slide, entretenimento no outro, tá? Aí eu apertei o botão, surgem duas setas assim, uma para cada lado, né? É um duplo vetor. A gente pode olhar o edutainment pelo lado da educação, então estamos falando do quê? De um professor, uma professora que quer trazer técnicas e estratégias lúdicas, expressivas, artísticas, de dinâmicas, sei lá, para tornar a sua aula mais engajadora, né? Mais interessante, mais divertida e tudo mais. E eu vivi muito isso porque eu sou autor de RPGs. Eu não sou de fisioterapia, dá para ver que não é, mas o RPG é o jogo, né? Esse sim, coisa de nerd é comigo. Então, eu sou autor de RPGs há mais de 30 anos. E eu comecei a fazer RPGs com temas brasileiros. Entradas e Bandeiras, folclore brasileiro, Descobrimento do Brasil, Quilombo dos Palmares. E eu via os professores, e eu fazia isso para os outros nerds como eu. Mas os professores vinham para mim e falavam assim, eu posso usar isso em sala de aula? Eu posso usar isso em sala de aula? Eu posso usar isso em sala de aula? Eu falei, não sei. Né? Na época eu era só um game designer. Aí eu fui estudar isso, fui fazer mestrado, fui me aprimorar nisso. Cheguei na Multirio por conta dessa experiência com o folclore brasileiro, com os jogos, com as mídias. Então esse é o olhar da educação para o entretenimento. Mas tem o outro lado, que é o olhar do entretenimento para a educação. O que é isso? É quando a Rede Globo pega a novela e enfia na novela um tema sensível, social.
e isso traz uma palavra em português contemporâneo, awareness, né? A conscientização, a percepção daquele tema, que é um tema da sociedade, e que a Rede Globo, então, coloca esse tema para discussão, e isso torna o quê? Torna a novela mais engajadora, mais interessante e tal. Eu, como sou muito crítico, né, em tudo, eu tenho na beira da chatice, eu acho que isso é um pouco como aquele negócio quando você comprava o biscoito, assim, enriquecido com vitaminas e sais minerais, sabe? Aí você compra o biscoito e fala assim, nossa, aí você olha no rótulo, só eu olho, né? No rótulo, tá, ácido ascórbico, porra, ácido ascórbico, vitamina C, caramba, está prevenindo escorbuto. Não, sua zebra. O ácido ascórbico é um conservante, é antioxidante. Ele está fazendo bem para o biscoito, não é para você. Não é por isso que ele está lá. Ele está lá para o biscoito não estragar, não é para você ficar mais saudável, né? Então, a gente tem que ter, eu tenho essa visão crítica do edutainmento visto pelo lado do entretenimento e também tenho a visão crítica do edutainmento visto pelo lado da educação. Quando você usa só gimmicks, né, gadgets, estratégiazinhas ali para tornar a coisa mais interessante na aula. Como a Maíra falou, tem que ter objetivo, tem que ter o porquê, para quê, né, intencionalidade. Aí eu vou olhar minha colinha aqui. Então, assim, mas a minha praia aqui não é falar de educação, é falar das narrativas. Eu sou um profissional do texto, né? Eu escrevo, eu crio coisas que são a partir do aspecto narrativo, da dimensão narrativa das coisas. E aí eu vou falar com vocês o seguinte, a gente pode imaginar agora o segundo slide, é aquela imagem que tem em todo o livro de ciências da evolução, que eu não sei se ainda está valendo, mas tem aqueles homenzinhos, né? Devia ter umas mulheres também, em fila, parece que eles estão indo fazer alguma coisa muito interessante, aí você tem lá o Homo erectus, o Australopiteco, o Neandertal e tal. Imagina aquela figura, mas a gente troca esses hominídeos por uma coisa assim, um é o Homo habilis, que é aquele que consegue fazer ferramentas, assim como os orangotangos fazem também. Depois a gente tem o Homo sapiens, que é aquele homem que consegue, o hominídeo, né? Que consegue abstração, consegue pensar conceitos abstratos, coisas que não são concretas. Isso já tem discussão de que os animais fazem isso também. As baleias, os golfinhos, elas têm nome, elas se falam, elas brincam e tal. Aí eu já dei o spoiler do terceiro, que é o Homo ludens, do Huizinga, né? Que é o homem que brinca, o ser humano que brinca, que joga. Já usei 5 minutos, beleza, estamos indo. É o homem que joga, mas os bichos também jogam, os gatos, os cachorros também jogam. Então, a gente vai para o terceiro nível, que é o Homo narrans, né, que é um conceito da linguística, da teoria dos teóricos da comunicação, não é teóricos da conspiração não, gente, é teóricos da comunicação, que fala disso, né, do Homo narrans, é o homem, o hominídeo, né, o ser humano, quando eu falo homem é o ser humano, tá? Que se organiza no espaço e tempo através da narrativa. Aí a gente vai voltar lá no Aristóteles, né? Todo mundo aqui já deve saber o Aristóteles, os três atos, né? Toda a narrativa se divide em 3 atos. O início, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente vai fazer a redação do Enem, tem isso também, né? Lá no Aristóteles chama arqué, mesos e telos, né? Que é o início, o princípio disparador, o mesos, que é o meio do caminho, onde ele se desenvolve e complexifica, e o telos, que é o fim. Mas aí é o fim, tanto é o the end, como é o fim, aonde eu quero chegar, o objetivo. Telos tem um sentido teleológico, né? Que é você chegar no lugar. Então, a gente tem essa forminha do Aristóteles que vai organizar, né? Por causa dela, não, mas ela é fruto da gente organizar tudo em 3 níveis. Então, se vocês olharem, a gente organiza o espaço-tempo assim, gente. A gente fala o espaço, a gente fala aqui, ali, lá. Né? A gente fala junto, perto, longe. E o tempo também, a gente fala ontem, hoje, amanhã. Ou então, como diz o poeta, né? Assim, eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Obrigado, obrigado. Então, assim, é assim que a gente organiza a realidade, através da narrativa. Né? Vou puxar aqui o meu amigo Walter Benjamin, que era um pessimista como eu, e ele falava que a narrativa estava morrendo. Aí eu discordo dele, mas enfim, ele é o Walter Benjamin, quem sou eu, né? Mas ele falava disso, que a narrativa estava morrendo porque estava desaparecendo aquela figura que é o narrador viajante. Segura essa coisa do narrador viajante. É o cara que viaja e volta com as histórias para contar.
Eu acho que a gente tem um pouco essa função na Multirio. A gente olha o mundo e a gente organiza o mundo e a gente conta as histórias, né? A nossa narrativa na Multirio, e aí tem diversos projetos com os quais eu participei, muito orgulho, o Júri que Vi, Os Invisíveis, o E Agora, que eu convido todos a darem uma fuçada lá no site da Multirio e explorarem isso junto com a gente. Mas eu acho que assim, a gente quando cria narrativas, e eu vou deixar essa provocação com vocês, assim, ninguém pode passar pela sua narrativa impunemente, tá? Assim, se você criou alguma coisa, a pessoa vai experimentar aquilo, aí a experiência, né, como o Maurício falou aqui, ninguém pode passar impunemente pela sua narrativa. Ela tem que sair dali transformada, né? Jornada do herói, você parte do mundo comum, entra num buraco terrível, se transforma e volta transformado com alguma outra coisa, né? O Luke Skywalker é um pobre fazendeiro imbecil e ele vai lá, enfrenta o Darth Vader e ele volta transformado como Cavaleiro Jedi. A gente tem que promover, a nossa narrativa tem que promover essa transformação nas pessoas, né? Aí eu vou pegar a muleta do Paulo Freire, que eu adoro pegar a muleta do Paulo Freire, que é o seguinte, ele dizia que a educação não transforma as pessoas, não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então eu convido vocês a, quando criarem uma narrativa, a fazerem o mesmo. A minha narrativa não vai mudar o mundo, mas ela vai mudar a pessoa. E essa pessoa é que tem a responsabilidade de mudar o mundo. Tá? Então acho que é por aí. Obrigada, Ricom. É isso, edutainment. Transforma informação em conhecimento, conhecimento em ação, ação em transformação. A gente precisa sair transformado. Obrigada, Ricom. Obrigada, Maurício. Obrigada, Maíra. Obrigada a todos vocês. Conheçam a produção da Multirio. A gente vai mostrar aqui agora mais um pouquinho. Conheçam a produção da Multirio. Baixem. Isso é patrimônio de todos vocês. Isso é patrimônio público. Muito obrigada. E a gente está aberto a propostas, a encontros. Visitem a gente. Acessem o site multi.rio. E, ao final da palestra, né, podem vir falar com a gente ao final do painel tranquilamente. Muito obrigada a todos e eu quero lembrar o seguinte, a educação transforma e a Multirio impulsiona um pouquinho mais do que a gente faz.